doutora, e aí você dá uma interrompida na hora das perguntas. Pode ser assim? Né? Boa tarde. Com muita alegria que nós damos início a mais uma edição da Roda de Leitura Literária na EDU. EDU, para quem não sabe, né? É o nome carinhoso da nossa Faculdade de Educação da UERJ. Trata-se de um projeto de extensão. Daí ele tem um braço, né, junto à sociedade. Vocês vão ver que tem pessoas participando de todas as fisionomias, de todos os perfis. Muito bem. Para apresentar o projeto, eu preciso falar dois membros da equipe. Então, eu começo anunciando a professora Paula Cid, da Faculdade de Educação, professora Maria Letícia Cautela, também da Faculdade de Educação da UERJ, a professora Ana Carolina Machado, do CAP da UERJ, a professora Aline Santos, da FABEL, e também de uma escola em Itaguaí, cujo nome agora eu me esqueci, a professora Liana Borba, que não vai poder estar aqui hoje porque ela teve um bebezinho, recentemente uma bebezinha, Manuela, e ela é do Colégio Pedro II. Então, a equipe de professores, e eu que coordeno, a professora Márcia Cabral. Então, a equipe de professores é formada por essa equipe que eu acabei de anunciar. Do ponto de vista dos alunos e dos bolsistas, preciso chamar a atenção, né, da participação e do nosso braço direito e esquerdo, que é a Cláudia Morim, que é a nossa bolsista de extensão, a Giovana Cerqueira, que é a nossa monitora de uma disciplina na graduação, que também agora está emprestada na extensão, nos ajudando, e a Marcele, que é uma bolsista de iniciação científica da FAPERJ, e está cuidando da nossa edição. Então, veja que equipe de peso, né? Muito bem. Tendo anunciada a equipe, eu gostaria de passar agora para a nossa convidada de honra. A nossa convidada de honra hoje é a escritora e bibliotecária Ana Lúcia Merege. A Ana Lúcia, ela é mestre em Ciência da Informação pela UFRJ, trabalha na Fundação Biblioteca Nacional e vai falar sobre isso um pouco mais, ela própria, né? Publicou vários livros, seria impossível aqui a gente listar todos. Nós vamos destacar apenas aqueles que já circulam no nosso grupo de pesquisa e as pessoas estão lendo, né? O Castelo das Águias, de 2011, e Pão e Arte, de 2012. Os certificados serão depois enviados para a residência, né? Para o e-mail dos participantes. Muito obrigada e tenha uma excelente tarde com a escritora Ana Lúcia Merege. E só lembrando novamente para todo mundo desligar o áudio, tá? E as perguntas para escrever no chat, que a Cláudia vai anotar, e quando a gente abrir para pergunta, quando passar a primeira hora, né, que a escritora terminar, aí a gente vai listando as perguntas, ela vai comentando. Está combinado assim? Uma boa tarde, uma boa roda para todos. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, professora Márcia, pelo convite. Obrigada a vocês todos que estão me recebendo, que estão tirando 2 horinhas do seu dia para conversar comigo. Eu queria fazer com que essa nossa primeira hora fosse uma conversa, embora eu vá falar primeiro e depois vocês vão falar e eu vou responder, enfim, aí vai virar um diálogo mesmo, mas no início eu vou falar um pouquinho sobre mim. E como a Márcia disse, eu sou escritora e bibliotecária, né? São dois ofícios ligados ao livro, ligados à cultura, ligado à contação de histórias e ao resgate de histórias que existem desde sempre, né? E histórias que vão sendo construídas e reconstruídas sempre. Então, na minha apresentação, eu preparei hoje uma série de imagens assim para me ajudar a ir recapitulando a minha história e fazendo como se fosse uma teia, né, que vai tecendo a minha história como escritora e bibliotecária e a história das histórias que eu conto e que eu reconto, né? Então, eu vou aqui fazer um compartilhamento de tela com vocês, e ao longo do caminho eu vou explicando tudo que está aqui, as imagens, os textos e tudo mais. Então, gente, muito prazer. Eu sou Ana Merege. Eu vou compartilhar essa tela maiorzinha, tá? E essa mãozinha aí apareceu uma vez que entre os escritores de fantasia a gente teve essa brincadeira. Escreve, por que você escreve, né? Põe na sua mão e faz uma foto.
E eu disse isso, eu escrevo pelo prazer de contar e partilhar uma história, né? Então, na verdade, a gente tem aquela coisa, né? Eu escrevo porque eu tenho esse prazer. Se não tivesse ninguém para me ouvir, eu escreveria do mesmo jeito, mas partilhando fica mais gostoso. Porque nenhuma história, nenhum livro está completo se ele não chega até alguém e se essa pessoa não recebe a sua mensagem, não interfere com ela, não conta a parte dela da história, né? E aí, como é que foi que começou essa minha trajetória? Na verdade, eu quero fazer como se fosse tipo uma epígrafe aqui, que é um texto que eu leio na Biblioteca Nacional e eu gosto sempre de mostrar. Se alguém já foi fazer visita nos manuscritos comigo da Biblioteca Nacional, talvez tenha visto essa página escrita pelo Carlos Drummond de Andrade. Em 1984, houve o centenário de Augusto dos Anjos e o Drummond escreveu como se fosse um depoimento. E ele disse, li o eu, livro do Augusto dos Anjos, né? Li o eu na adolescência e foi como se levasse um soco na cara. Jamais eu vira antes engastadas em monossílabos palavras estranhas como simbiose, mônada, metafisicismo, quimiozootecnia, intracefálica. E elas funcionavam bem em versos. Quis saber mais, e ao espanto sucedeu intensa curiosidade. Quis saber mais sobre esse poeta diferente dos clássicos, dos românticos, dos parnasianos, dos simbolistas, de todos os poetas que eu conhecia. A leitura do eu foi para mim uma aventura milionária, enriqueceu minha noção de poesia. Vi como se pode fazer versos com dramaticidade permanente que fica para sempre na memória do leitor. Augusto dos Anjos continua sendo o grande caso singular da poesia brasileira. Aí vocês veem, Drummond, em 1984, tinha 82 anos de idade. Ele não precisava mais ser laureado, ele não precisava mais de qualquer reconhecimento, ele se bastava como um grande poeta, como um grande escritor. Mesmo assim, ele foi prestar um tributo. Ele foi falar de alguém que ele tinha lido quando adolescente, que tinha sido uma grande influência para ele, que tinha interferido muito com a forma como ele escrevia, como ele passou a ver a poesia, como ele passou a interagir com a poesia. Ou seja, ele estava apresentando um pouquinho da sua bagagem como escritor, da sua bagagem cultural, né? Então, o que eu queria dizer, queria começar dessa forma, dizendo que o escritor, ele não nasce do nada. Eu vou muito em escolas e converso muito com estudantes e tal, e muitas vezes eles falam assim, o que levou você a escrever? Né? Por que você começou a escrever? De onde vem a sua inspiração? Então, eu falo, a minha inspiração, assim como o Drummond está mostrando a dele aos 14 anos, e provavelmente antes já tinha tido outras leituras, a minha inspiração veio desde que eu comecei a me entender por gente, eu comecei a escutar histórias que o meu avô, por exemplo, contava para mim, sobre mitologia grega, sobre uma porção de coisas. Dos primeiros livros que eu li, ela veio de conviver com a minha família, ela veio da minha observação, porque, como eu estou mostrando aqui, a bagagem do escritor, ela se compõe de todas essas coisas, né? Tem as suas memórias, né? Quantos escritores, às vezes, escrevem uma história de ficção que não é uma história autobiográfica, às vezes se passa em outro universo, mas se você for pesquisar, você vai ver elementos ali que tem a ver com a infância daquela pessoa, né? A sua memória, a sua observação do mundo. Às vezes, você não lembra exatamente de como foi. Eu tenho uma memória de uma viagem a São Lourenço com a minha família quando eu tinha 4 anos. E eu não lembro de tudo que aconteceu. Eu não sei recapitular a viagem como eu saberia recapitular viagens recentes. Mas eu tenho imagens, eu lembro de ficar balançando naqueles balanços de pracinha, eu lembro de beber água mineral num garrafão desse tamanho, eu lembro de uma vez que minha mãe ficou de ler para mim, eu dormi, ela não chegou nem a ler. Então a gente guarda essas coisas, né? A gente vai guardando ao longo da vida e vai utilizando. A imaginação também, não vamos menosprezar, isso também existe, tem o nosso lado que imagina, que é sonhador, né, que vai buscar conteúdos no inconsciente para trazer à tona nas histórias, as leituras que a gente faz desde pequeno, leitura e as histórias que a gente escuta, né, e as conexões que a gente faz com tudo isso. É como se fosse, né, como eu falei, uma espécie de teia que a gente vai construindo, né, ao longo da vida com todas essas bagagens. Bom, eu acho que vocês devem estar vendo a tela, todos estão vendo, e eu escrevi a palavra ratazana, né, vocês estão vendo isso? Pois é, ratazana é o apelido querido, carinhoso que o meu irmão mais velho me deu. Né? Ana, a rataz Ana, né? Rataz por 2 razões. Primeiro, porque adorava queijo, até hoje. Um dos alimentos favoritos é queijo. Segundo, porque era uma ratinha de biblioteca. Né? Meus pais eram professores de português, estudaram no Instituto Lafayette, que, se eu não me engano, é o nome antigo da UFRJ, da UERJ. Tá? Eles estudaram, então, foram formados lá em letras, os dois, né? Línguas neolatinas.
E tinha muito livro na minha casa, tinha livro de tudo. Tinha desde as 27 funções do quê, até livros de poesia contemporânea, de romance e tal. E nada era proibido. Você podia ler. Aliás, não, teve 2 livros proibidos na minha vida, né? Maíra, do Darcy Ribeiro, e Teresa Batista, Cansada de Guerra. Foram os livros assim, porque meu pai, assim como eu, né, que dá para ver aqui, tinha muito livro que ele não tinha lido, mas aqueles 2, por acaso, ele tinha lido, e ele achou que a filha dele de 6, 7 anos de idade não devia ler. O resto todo ficou lá, e eu fui lendo de tudo. Eu fui, né, ao mesmo tempo que eu lia aqueles livros, eu ia para a lojinha da Ede Ouro, que ficava perto da minha casa, e gastava lá minha mesadinha, comprando todas aquelas adaptações maravilhosas, né, que tinha do Orígenes Lessa, né, da Cecília Meirelles, do próprio Monteiro Lobato, e livros também de autores brasileiros, aquelas séries todas, né? Vivi Pimenta, A Turma do Posto 4, Xereta, eu lia de tudo, né? O que eu gostava muito eram contos de fadas, até hoje eu trabalho com isso, mitos gregos e mitos nórdicos. O meu avô materno gostava muito de contar histórias sobre mitos gregos, né? A história de Deméter, a história de Perséfone, Hermes, então a gente conversava sobre isso. Né, folclore, recontos, eu gostava muito, assim, aquelas histórias tradicionais, né, africanas, asiáticas e tal, eu adorava aquilo. E Malba Tahan, que foi um escritor que teve uma grande influência sobre mim, inclusive sobre a literatura que eu faria depois, como eu vou mostrar para vocês. Bom, os meus primeiros contatos com o gênero no qual eu trabalho mais, que é a literatura fantástica, foram, se você descontar todas essas histórias anteriores, que fazem parte também, que estão nas raízes da literatura fantástica, né, que são os contos de fada, a mitologia, os contos tradicionais e tal, os meus primeiros contatos foram quando eu li, aos 16, 17 anos, Tolkien, né, Michael Ende, que é o autor da História Sem Fim, Ursula Le Guin, e uma série de quadrinhos chamada ElfQuest, né? Só para situar, caso alguém não saiba, assim, ou para dar uma ideia de em que contexto eu estou falando de literatura fantástica, eu estou usando aquele grande guarda-chuva que abrange desde o insólito de Borges, né, o realismo mágico de Murilo Rubião, por exemplo, até a literatura que a gente chama de alta fantasia, que é passada em outros universos, tipo O Senhor dos Anéis, né, e O Castelo das Águias, que foi um livro que eu escrevi, que a Márcia mencionou. Então, é toda a literatura onde algo acontece fora dos planos daquele universo e tem uma explicação não científica, né? Normalmente uma explicação sobrenatural. Então, isso seria literatura fantástica. E eu tive meu primeiro contato com a literatura fantástica propriamente dita, sem ser os mitos e recontos e tal, por volta dos 15, 16 anos. E me apaixonei por aquilo. Né? Comecei a escrever, já escrevia, né, bastante, comecei a organizar as ideias na minha cabeça, né? E nessa época eu fazia outras coisas, eu fazia teatro amador, eu tocava violão, eu desenhava mal, mas desenhava, e tudo eu fui largando. Chegava um ponto em que aquilo, para eu ir adiante, precisava que eu me dedicasse, que eu estudasse, que eu praticasse, e eu não estava com vontade de fazer isso, mas escrever foi uma coisa que eu sempre me dediquei, foi uma coisa que eu nunca parei, mesmo quando não tinha ninguém para me ouvir, que eu sentia assim, eu estou tão sozinha, né? Aquela coisa da adolescência assim, mas eu não parei. E continuei escrevendo, estou escrevendo até hoje, até o fim escreverei. Espero. Bom, essas aqui são imagens de 2 referências que eu queria que vocês depois lembrassem. Essa aqui é uma águia dourada, no caso é uma águia gigante, né? Desenhada pelo Tolkien, autor do Senhor dos Anéis, que é um personagem das histórias dele. São aquelas águias que aparecem no final da história do Senhor dos Anéis para resgatar o Frodo e o Sam. Desenho do próprio Tolkien para uma das edições do livro dele. E aqui tem o Céu de Alá, numa edição bem mais nova do que aquela que eu li, mas foi era um livro de contos do Malba Tahan que eu adorava, né? A escrita dele hoje pode ser considerada bastante datada, mas eu acho que literatura não tem muito dessas coisas. Então, minha grande paixão de escritor na infância, que eu devorava, né, era o Malba Tahan, que depois eu homenageei num conto que eu vou falar para vocês mais tarde. E aí, no ato 2, né, quando eu fui chegando aos 16, 17, 18 anos, começou aquela coisa, né? Hoje em dia, eu tentaria viver de escrever. Eu não vou dizer que eu tentaria viver de literatura de ficção, porque isso é bem difícil, mas viver de escrever, como revisora, copydesk, tradutora, preparadora de texto, essas coisas eu poderia ter tentado. Mas 30 anos atrás, 32 anos atrás, quando eu fui fazer o vestibular, você não tinha muito essas ideias em mente. Quem ia fazer letras, normalmente ia lecionar. Bom, eu vivi com 2 professores de letras em casa. Eu passava meus fins de semana girando o mimeógrafo e corrigindo a redação. Então eu pensei, não, eu escutava as conversas dos meus pais sobre os alunos e eu pensei, não, eu não quero, né? Eu não quero lecionar. Eu fiz, inclusive, o curso normal, eu cheguei a dar aula para criança e falei, não, como professora mesmo, né, do dia a dia, ganhar minha vida assim, não quero. Então, assim, para começar, nada que fosse exatas, números não, né?
Partilhar meu conhecimento, com certeza. Ensinar o que eu sei, talvez. Lecionar, não. Então, eu achei uma opção, que foi a biblioteconomia, que não foi uma opção assim tão esquisita, porque as pessoas vão só fazer biblioteconomia, vai ficar arrumando livro. Eu não vou ficar arrumando livro, eu vou organizar a biblioteca, eu vou receber pessoas, eu vou ajudar pessoas a fazer pesquisa, né? Pode ser pesquisa numa área específica, pode ser uma biblioteca infantil, porque eu não quero ser professora, mas eu gosto muito de trabalhar com jovens, né? Então eu fui fazer biblioteconomia e não me arrependo mesmo, né? Enquanto eu estava no curso de biblioteconomia, em 1990, eu comecei a escrever as primeiras histórias do que viria a ser o universo Atelgard, que é onde se passa o Castelo das Águias, que eu vou falar depois, né? Em 1992, eu me formei, eu me casei com um rapaz que já estava em Portugal, porque ele estudava aqui na UFRJ, e depois que ele se formou, ele conseguiu convite para fazer um mestrado em Portugal. Então, eu fiquei aqui, me formei e fui para lá encontrar com ele. E em Portugal, eu vivi entre 93 e 95, início de 95. Trabalhei na Universidade Católica de Lisboa, né, que me aceitou, apesar de eu ser formada aqui pelo Brasil, que tinha uma diferença de currículo. E lá eu vi castelos, eu vi as paisagens europeias, né? Eu tomei contato pela primeira vez com livros, com antigos, com manuscritos, que eu não tinha contato com isso na universidade, né? Os meus estágios não eram com essas coisas, eram livros correntes. E lá eu escrevi a primeira versão do que viria a ser o primeiro livro que eu terminei, que era O Caçador, que foi publicado primeiro independente, depois foi publicado pela Franco Editora de Minas Gerais, e é a história do caçador da Branca de Neve, que agora, né, a primeira versão dele está completando 25 anos. Quer dizer, foi antes desses filmes da Branca de Neve com o Caçador, Era Uma Vez, e tudo isso que misturou. Foi uma coisa bem anterior, né? Então, contava vários contos de fadas, né? E lá eu também entrei em contato com essas paisagens todas que eu conhecia de conto de fada, de televisão, essas coisas, mas que eu sempre me identifiquei, né? Muito da minha literatura é uma literatura que tem uma paisagem mais europeia, embora eu também escreva histórias ambientadas no Brasil e ambientadas em outros universos ou em outras circunstâncias, assim, ou em outras partes do mundo, né? Mas tem essa identificação, assim, né, bem... Até por ser também filho de português, né? Ter toda aquela tradição e tal. Então foi um período muito bom da minha vida, deu para conhecer alguns países, assim, não tanto quanto Portugal, mas deu. E foi um período que marcou bastante a minha vida. Então eu vou mostrar aqui ao longo do nosso papo, eu vou mostrar 3 bibliotecários, né, que me inspiram muito e que eu tento homenagear nas minhas histórias. E a primeira viveu no século X. Ela se chamava Lubna. Ela era estudiosa, ensaísta, matemática, poeta e também era bibliotecária das enormes bibliotecas que existiam em Córdoba, no Califado de Córdoba. Ela trabalhou para 3 califas, entre os quais Abderramã III e Al-Hakam II. Né? Esqueci de dizer que o meu trabalho de fim de curso na Unirio, da Biblioteconomia, foi sobre a importância dos árabes para a literatura ibérica. Então, eu já estava estudando essa matéria há algum tempo, e quando eu cheguei em Portugal, você não tinha uma internet assim como ela é hoje, né? Isso foi em 1993, as internets eram dentro das universidades praticamente só, e das grandes empresas. Então, eu fui nas bibliotecas mesmo, de Córdoba e tal. Atrás disso, eu não leio árabe, né? Mas leio espanhol, então eu consegui conhecer bastante sobre isso e me apaixonei pela figura da Lubna, né? E essa sou eu. Essa sou eu na Universidade Católica de Lisboa, com uma bruxinha na minha camiseta, né? E isso aqui não são livros de verdade, isso aqui é uma escultura, né? Um relevo que tem na fachada da Biblioteca da Universidade Católica de Lisboa, mostrando os livros. Assim, ela tinha sido recém-reformada, se alguém ler aqui, a data que está aqui é 1986, né? Que foi a data da construção ou da reforma daquele prédio, e fiquei lá trabalhando, e foi quando eu comecei a trabalhar com um livro antigo e com um manuscrito. Seria o que eu viria fazer depois aqui no Brasil, de volta. E quando eu voltei ao Brasil, eu fui procurar meus primeiros empregos, fui trabalhar na universidade também, na PUC, só que era uma biblioteca técnica, era muito longe da minha casa, moro em Niterói, eu tinha que ficar muito tempo no caminho, não me identificava com o tipo de trabalho que eu fazia lá, e eu fiquei no período no deserto de ideias, eu não conseguia escrever, né? Por sorte, eu fiz um concurso para a BN no final de 95, fui aprovada, e em 96 eu ia fazer essas 2 coisas que eu estou mostrando na minha tela aqui. Eu ia captar, preservar e difundir registros de memória documental e bibliográfica, e eu ia promover a cooperação e a produção de conhecimento em âmbito nacional e internacional. Uau. Essas são as missões da Biblioteca Nacional. E eu, como bibliotecária, como qualquer dos bibliotecários e até profissionais de outras áreas que trabalham lá, temos essa missão
né? É a missão de todos os servidores da biblioteca, é a missão da Biblioteca Nacional. E eu fiquei muito feliz de estar nesse lugar, né? Eu senti que assim, um lugar onde eu queria trabalhar a minha vida inteira. Estou trabalhando lá desde 1996, né? Esse aqui é um dos livros, atualmente, eu sou curadora da divisão de manuscritos, então esse aqui é um dos livros que estão sob a nossa guarda, é uma das páginas dele, né, do livro de Horas do século XV, proveniente da Casa do Infantado, da família real. Esse aqui é outro, que é um livro manuscrito, um poema manuscrito por Cláudio Manuel da Costa, né, daquele período, não é a letra dele mesmo, mas é uma cópia de época, de 1773, então é um acervo super diversificado. O que é curioso, além de eu trabalhar com a divulgação desse acervo, que é o meu principal trabalho na BN, eu também uso esse acervo para escrever ficção. Eu já escrevi várias histórias baseadas em trabalhos que nós temos lá, baseadas em coleções que nós temos lá, em trabalhos que nós temos lá. E aí, em 1997, eu comecei a fazer as primeiras mostras, primeiras visitas técnicas na divisão de manuscritos. Naquele período, eu trabalhava com pessoas que não tinham assim, muito essa vocação de fazer esse trabalho de divulgação, né? De fazer mostras, de receber pessoas e tal. E eu tomei a minha essa incumbência e cada vez mais eu comecei a fazer aquelas mostras pequenas, às vezes um pouco maiores, assim. No ano 2000, eu terminei o mestrado, que foi em Ciência da Informação. Eu esperei até lá para engravidar e tive minha filha, Luciana, que nasceu em 2001. Em 2002 estavam começando os blogs, né? Os diálogos. E na época eu não estava escrevendo muita ficção. Eu tinha terminado o Caçador, não tinha conseguido uma editora. Estava meio assim, será que eu continuo escrevendo? Mas eu senti que eu precisava escrever, precisava levar aquilo à frente, né? E aí eu comecei a escrever, primeiro não ficção, fiz a primeira versão do meu blog e fui escrevendo textos sobre literatura, resenhas e outras coisas, né? Artigo de divulgação na Ciência Hoje das Crianças. Até que em 2005 eu resolvi fazer uma publicação independente do meu livro, Caçador. Também dei o primeiro curso na Casa da Leitura sobre conto de fadas e os primeiros cursos sobre literatura fantástica. Em 2006, eu publiquei também os contos de fadas, Origens, História e Permanência no Mundo Moderno, que é o meu livrinho que foi publicado mais tarde pela Nova Alexandria, que ele está em alguns TCCs por aí, as pessoas costumam gostar, embora ele seja um livro muito introdutório, de estilo coleção Primeiros Passos. E esse aqui, por falar em contos de fadas, é minha outra homenagem, uma das outras homenagens, né? O Jacob Grimm, um dos irmãos Grimm, era bibliotecário, foi bibliotecário na Biblioteca Real da Westfália e mais tarde em Kassel. E ele e o seu irmão, Wilhelm, né, recolheram uma porção de contos de fadas, né, que eles ouviram, contos tradicionais do povo alemão. Depois eles reescreveram aquilo do jeito deles, né, e deram também uma grande contribuição já como pesquisadores no sentido de fazer uma tabulação dos temas daqueles contos, né, organizar as notas e tudo mais. E isso foi vital para que depois houvesse estudos, né, comparativos e recolhas e tudo mais acerca de contos de fadas, que é um tema que eu continuo pesquisando até hoje. Ele era bibliotecário também, e talvez ele soubesse fazer essa recolha tão bem feita e todo esse trabalho de organização, porque ele conhecia as técnicas dos bibliotecários. Outras coisas que aconteceram bem bacanas comigo, eu coloquei em azul aquelas que têm a ver com a Biblioteca Nacional e coloquei em vermelho aquelas que têm mais a ver com o meu trabalho como escritora, né? Então fizemos a primeira nominação na Memória do Mundo da Unesco, publicamos o Caçador tradicional pela Franco Editora, depois os Contos de Fadas pela Nova Alexandria. Foi quando comecei a fazer palestras sobre história da escrita, história do livro medieval lá na própria BN e depois em outros lugares. Em 2011 eu publiquei O Castelo das Águias, né, que é um livro que é o livro pelo qual eu sou mais conhecida, é o primeiro de uma trilogia. Foi o primeiro livro que eu escrevi tendo um editor. Na verdade, eu escrevi uma primeira versão e apresentei para o editor pediu para fazer muitas modificações. Nós fizemos essas modificações. Foi o primeiro livro que eu escrevi tendo em vista assim, um público. Né? O público vai ler, porque até o Pão e Arte foi publicado em 2012. Mas o Pão e Arte já estava aprovado pela editora antes. Eles não fizeram muitas modificações, só um copy-desk leve. No Castelo das Águias teve muita modificação, né? Porque foi levado em conta uma porção de coisas relativas ao público-alvo, uma porção de coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Mesmo assim, enxerida que sou, em 2012 eu comecei a organizar as minhas primeiras coletâneas. Em 2013 foi sair essa coletânea aqui, chamada Excalibur, que é uma coletânea linda, né? O interior dela aqui.
uma coletânea que reúne 12 autores, na verdade 13 autores em 12 contos sobre o universo arturiano, que é uma das minhas paixões, né? Eu gostava desde criança, gostava de ler todos aqueles clássicos, aquelas aventuras, e ficava assim, e nesse caso os autores interpretaram, e nós temos o Rei Arthur, tanto o Rei Arthur celta e o Rei Arthur medieval, como também temos interpretações novas do Arthur. Ele aparece num cenário steampunk, cyberpunk, de distopia e até num Brasil alternativo de Dom Pedro III. Então, a história do Rei Arthur foi relida, foi rediscutida aqui e ficou uma coletânea muito legal, que tem rendido muitos frutos, assim, no sentido de pessoas conhecerem o meu trabalho, o trabalho da editora Draco, né, que é onde eu estou concentrando a maior parte dos meus escritos, né? E aí eu não parei mais, né? Desde então, todo ano eu publico um livro ou eu organizo uma coletânea. Esse ano ainda não saiu nada, saíram alguns contos, né? Mas ainda não saiu livro nem coletânea. Vou puxar a orelha do meu editor. Na próxima vez que eu falar com ele, vamos esperar que saia alguma coisa. Mas esse é um ano sui generis também, a gente tem que pensar que, né? É um pouquinho complicado. Em 2016, depois de uma exposição que foi sobre a história de Belém do Pará, que eu fui uma das organizadoras, junto com outras pessoas da divisão de manuscritos, eu me tornei curadora. Isso foi um cargo que foi criado no finzinho do mandato do Renato Lessa, como diretor da Biblioteca Nacional, presidente, né, da Fundação da Biblioteca Nacional, e virei curadora da divisão de manuscritos. Significa que, além de eu fazer algum trabalho técnico, receber as pessoas, eu sou a pessoa responsável pela divulgação do acervo, né, junto com a minha chefe, tem toda a parte administrativa, ao cargo dela, várias decisões que são mais da alçada do chefe, da chefia, né? E eu seria mais aquela pessoa que divulga, aquela pessoa que procura fazer parcerias, né? A pessoa, enfim, que trabalha com a memória do mundo, com esse tipo de visibilidade do acervo, né? Tanto que eu comecei já naquele ano a escrever semanalmente, não falei nem uma semana, inclusive nas férias, comecei a escrever semanalmente um post para as redes sociais, chamados documentos literários, mas acabou também, às vezes, tendo documentos mais históricos e tal, para fazer uma divulgação do nosso acervo. Outro bibliotecário querido, homenageadíssimo, que também é escritor de literatura fantástica, porém indo mais pelo lado do insólito, é o Jorge Luis Borges, né, que foi bibliotecário municipal e diretor da Biblioteca Nacional da Argentina. Então, a ele também eu queria prestar um tributo aqui como alguém que me antecedeu na biblioteconomia e também na literatura, nesse caso mais a literatura fantástica mesmo. Ele também até organizou coletâneas do assunto. E aqui, bom, são só 2 fotos, né, mostrando um pouquinho do meu trabalho na Biblioteca Nacional. Na primeira, eu estava recebendo uma turma de 2º grau de ensino médio para falar sobre os nossos trabalhos. E quando a Biblioteca Nacional realmente puder reabrir para visitas, né, eu sei que tem alguns professores aí que estão me ouvindo ou que depois vão ver o vídeo e tudo mais. Então, agora eu não sei quando nós voltaremos a fazer isso, porque nós estamos com a biblioteca fechada nesse momento de pandemia, né? Porém, quando nós reabrirmos como era antigamente, ou reabrirmos para visitas com alguma restrição, né, de pessoas, pode-se entrar em contato lá com o setor de visita técnica, visita guiada e visita técnica, e pedir para fazer uma visita que muitas vezes é até orientada em termos de escolha de material, né? Por exemplo, esse pessoal, essa turma aqui, estava trabalhando com estudo de pessoas escravizadas. Então, a gente tem aqui o que está aberto, esse livro que está mostrando um mapa, um desdobrável, uma planta de um quilombo, né? Aqui embaixo nós temos um malê, um sacerdote muçulmano no Brasil, e a gente tem outros documentos que são relativos a esse assunto. A gente faz uma pesquisa e mostra, né? E se a pessoa só quiser ver os tesouros da Biblioteca Nacional, dependendo de quem for, a gente organiza. Ali eu estou dando uma entrevista, né, para um vídeo institucional sobre a exposição de Belém do Pará. Eu organizei junto com outras 3 ou 4 pessoas da biblioteca. Agora, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o meu trabalho como escritora, né? O que eu escrevo, quais são os meus livros, né? O universo no qual eu trabalho. Então, o universo do Castelo das Águias e de outros livros que vieram dele se chama Atelgard. Isso não tem um significado, eu achei que parecia com Midgard, por exemplo, né? Que seria o mundo dos homens na mitologia nórdica, porque esse universo tem influência principalmente dos mitos nórdicos. Existe uma mitologia nesse universo que se baseia na vinda de elfos, né, e vanirs, né, para esse outro universo antes do Ragnarok, que é descrito na mitologia nórdica. Eu comecei a escrever as primeiras histórias dispersas. Então, tinha a história de um saltimbanco, tinha a história de uma mestra de sagas, que é tipo uma contadora de histórias, tinha a história de um ranger, né, que é um guarda-caça com as águias e tal. E elas foram surgindo
né? Algumas, inclusive, eram histórias que surgiram, em princípio, no nosso universo mesmo, né? O Saltimbanco, por exemplo, ele começou francês. Ele era um francês descendente de muçulmano naquela parte ali da Provença, onde tinha os trovadores e tal. E aí, para escrever essas histórias, eu me inspirei naquilo que eu costumava ler e ver, né? Então, Tolkien, né, do Senhor dos Anéis, sempre, a série de quadrinhos ElfQuest, mitologias várias, inclusive mitologia indiana e outras diferentes, assim. Livros de aventura, né, sempre, Os Três Mosqueteiros, A Ilha do Tesouro, o Máscara de Ferro, tudo isso entrou. Eu sou até hoje apaixonada por esse tipo de livro, né? Meu sonho é fazer uma série de coletâneas juvenis, assim, com autores trabalhando em cima dessas histórias, né? Criando histórias novas, assim, inventadas ali. Quem sabe um dia a gente consegue ter um braço juvenil, né? Dentro da editora. A ambientação é mais para medieval, mas é um pseudo-medieval, quer dizer, a gente tem coisas ali anacrônicas, né? A gente tem, por exemplo, um teatro de fantoche, que seria uma coisa mais do século XV, XVI, a gente já coloca num ambiente que parece mais feudal, digamos assim. E tem outras culturas ali que influíram, né? E esse universo Atelgard, que surgiu, em princípio, teria o nome de Atlan, que teria a ver com Atlântida, tanto que no mapa dele a gente vê até que ele é como Atlântida, né? Ele tem uma ilha interior com ilhas exteriores e tal. Ele virou Atelgard, né, e sumiu a coisa da Atlântida e acabou tendo umas características mais ligadas ao mundo nórdico, né? Então ele é um universo em constante expansão. Quem lê a partir do segundo livro da coletânea, que é da trilogia, que é a Ilha dos Ossos, vai encontrar lá umas terras que não estão no mapa. Porque é conforme, eu preciso que tenha uma cidadezinha aqui em cima, que não tem. Ok, então bota essa cidadezinha aí. E assim vai. Então, o meu editor até já falou, manda esse mapa de novo para a gente fazer uma repescagem, botar as cidades que não aparecem até então, né? Porque o mapa está um pouco desatualizado. Eu falo, mas os universos, como todos os universos, esse universo está em expansão. Ele não é um universo estanque, as histórias não param. Cada leitor vai acrescentar seu ponto. E assim vai. Bom, esses aí são os primeiros livros, né? O Castelo das Águias é de 2011, A Ilha dos Ossos, 2014, e A Fonte Âmbar saiu em 2016. Entre os dois, entre A Ilha dos Ossos e A Fonte Âmbar, eu escrevi um livro para jovens, do qual depois eu vou ler um trechinho para vocês, chamado Ana e a Trilha Secreta. Esse livro é o livro que eu considero mais autobiográfico, embora Ana seja neta de uma elfa e mora numa floresta e fale com animais, né? É a mesma Ana do Castelo das Águias, só que quando ela tinha 12 anos de idade, no castelo ela começa com 19, né? Já adulta lá para aquele universo, aqui ela tem 12 anos e a gente vê mais ou menos as influências. A ideia é explicar a bagagem cultural da mestra de sagas, né? Como é que ela se tornou aquilo que ela era. Então é o meu livro mais autobiográfico, eu acho que é o melhor livro que eu já escrevi e é o livro assim, que eu tive mais prazer em escrever, né? Mas eu completei a trilogia, que já é para um público de 13, 14 anos para cima, com A Fonte Âmbar, né? Então, são livros que, se alguém que estiver interessado em comprar, pode procurar pelo site da editora ou pela Amazon, né? Eles estão disponíveis em e-book também. O Castelo das Águias foi adotado em algumas escolas. Como ele é o primeiro livro, ele tem um final em si mesmo, ele é mais conhecido. Os outros, normalmente, quem conhece é quem já leu o primeiro, né? Mas eu acho que a minha escrita foi melhorando, né? E eu fui fazendo testes, assim, e tal. Então, eu fiquei muito orgulhosa por poder completar essa trilogia. Entre esses dois aqui também tivemos, além de coletânea, ainda teve Pão e Arte, que saiu em 2012 por outra editora, que é a Escrita Fina, né, que é a história de um saltimbanco. E nessa história aparece um saltimbanco que não é o mestre do menino, que se chama Stavro, que também é um personagem de A Ilha dos Ossos. Então, os meus personagens se juntam, é tudo o mesmo universo. Bom, essas são as coletâneas de fantasia. Excalibur, que eu tenho aqui, já mostrei para vocês, né? Aí são contos para adultos, né? Sendo que na Excalibur e na Magos a gente tem 1 ou 2 contos que são mais para o juvenil. São coletâneas que eu organizei, medieval eu co-organizei. A Excalibur, que é sobre contos arturianos. A medieval é um grande orgulho que eu tenho. Deixa eu pegar aqui. Porque a medieval, olha só a capa dela. É uma coletânea que a capa dela foi inspirada, o visual dela foi inspirado em livros de horas medievais, né? E é uma coletânea no qual as pessoas escrevem contos ambientados na nossa Idade Média, não pode ser um universo diferente.
Tem que ser a nossa Idade Média histórica, só que tem elementos sobrenaturais. E cada escritor, a gente combinou antes, né? Tem historiadores que escreveram, que também são escritores, né? Tal. Cada um pegou um período. Tem 2 contos passados em Portugal, medieval, né? Um dos contos é da Helena Gomes, que é uma autora assim, mais conhecida para quem trabalha com juvenis, né? Os outros são de pessoas mais mesmo da área de literatura fantástica. Depois, alguém poderia me sinalizar se vocês estão me ouvindo? Porque eu tive uma aqui está me dizendo que a minha internet está instável. Estou ouvindo muito bem. Está tudo bem? Uhum. Eu também, estou ouvindo perfeito. muito bem. Então, Eu também, está ótimo. Perfeito, que bom. E a medieval, a gente tem conto passado na Espanha muçulmana, que é o meu conto, né? Que eu tive muito prazer em fazer. Deixa eu até adiantar, olha só. Eu mencionei a Lúbina, que apareceu lá na minha história, e eu tentei meio que emular a linguagem do Malbataan, porque o Malbataan já emulava a linguagem de contadores de história muçulmanos, da Sherazade, né? E de outras histórias que ele possivelmente leu recontadas, assim, mas que ele era um estudioso também, ele deve ter procurado fontes assim confiáveis, né? Então eu falei do meu amor aos livros nesse conto, porque um dos personagens é um erudito chamado Walid, né? Que é amante dos livros, e ele está atrás do Grande Livro do Fogo. O Grande Livro do Fogo é uma história baseada numa história do Malbataan, né? Chamado O Livro do Destino. Eu não sei se alguém aqui é fã de Malbataan e já leu, né? Então ele diz o seguinte: quanto a mim, que desde a juventude amava os livros, mergulhei neles cada vez mais em busca dessa obra misteriosa. Percorri todos os mercados de Córdoba, negociei com vendedores astutos e ávidos colecionadores. Correspondi-me com filósofos, ulemás e sacerdotes, tanto aqui como no Oriente. Fui à biblioteca do Alcázar e, com a ajuda das diligentes Lúbina e Fátima, percorri os 44 cadernos de seu catálogo. Quer dizer, olha a bibliotecária aqui prestando homenagem às suas divas antecessoras que realmente fizeram catálogo para o califa, que amava tantos livros. E eram 44 cadernos que serviam de catálogo para o califa. Essa aqui é uma ilustração feita por um amigo meu, Wilson Gonçalves, né? Que mostrou os personagens. E o Wilson quis homenagear o Castelo das Águias. Sem eu pedir, ele botou uma águia dourada voando ali do lado dos muçulmanos, né? E eu estou muito feliz em dizer que esse livro fez bastante sucesso, né? Tem histórias também passadas no Japão, passadas na China, medieval, no período dos mongóis, vikings. A gente ganhou o Prêmio Argos de Literatura Fantástica, de melhor coletânea, que é o maior prêmio brasileiro que tem da literatura fantástica específica, que aqui no Brasil é um nichozinho, né? E o meu conto, O Grande Livro do Fogo, ganhou o prêmio de melhor conto, né? Só que aqui eu fui co-organizadora junto com outro escritor chamado Eduardo Cassi, que trabalha mais com vikings, né? Com o período medieval. Só que dentro de uma literatura de dark fantasy, uma fantasia mais de terror, né? Vou voltar aqui só para vocês verem as capas das coletâneas mais recentes. Magos, que é de 2017, que ganhou o prêmio também, prêmio Argos, né? Aqui não houve conto premiado, mas como coletânea, sim, são contos sobre magos, magia, xamãs e tal. E Duendes, que saiu no ano passado, que são contos todos de fantasia sombria, quer dizer, não chega a ser terror, mas é uma fantasia um pouco mais angustiante, assim, um pouco mais puxada para quem... Faríamos uma comparação talvez com os livros do Neil Gaiman, né? Que tem aquele pezinho assim, mais no terror, aqueles mais para adulto dele, mas que não chegam a ser terror realmente. E todos sobre duendes, né? Sobre a faceta mais perversa, maldosa, amoral, né? dos duendes. Então, contos maravilhosos, só que os duendes eram fofinhos, acabaram ficando de fora. E a gente fez uma seleção e botou para contos mais de duendes assim mais malvados, né? Esses aqui são juvenis. O Pão e Arte, vocês conhecem, foi de 2012, conta a história do Zemel, que é um menino saltimbanco, que viaja com o mestre dele, que é o Cipriano, que é aquele mestre que começou francês, né? Mas como eu queria fazer ele trabalhar com teatro de fantoche, fazer uma porção de coisas que no período da dominação muçulmana na França não teria como ele fazer, ficaria totalmente anacrônico, eu joguei ele para um universo fantástico que acabou virando a Telgard, né? Então, conta a história do Zemel, ele quase não tem elemento fantástico aqui, fora se passar num mundo imaginário, né? A única coisa que tem aqui é um unicórnio, assim, que aparece. Mas ele é um livro que acabou sendo também adotado em escolas e tal, e foi muito bacana. Era o mesmo universo, só que está em outra editora, então ele tem um outro visual, assim.
E a Ana e o Orlando saíram pela editora Draco e foi muito engraçado, porque eu tinha o livro da Ana, né? E eu já pensava em escrever um livro com outro personagem, né? Talvez um menino e tal, mas não tinha pensado assim muito seriamente nisso. Aí em 2015, fazendo 5 anos agora, eu lancei esse livro na Bienal. Estava toda feliz, eu na Bienal do Rio, com meu livrinho, aí chegou uma vovó no stand, né? Olhou o livro e falou, que livrinho bonitinho. Realmente, ele tem umas ilustrações internas bem legais, feitas até pelo meu editor mesmo, né? Aqui a Ana. Essa é a mesma Ana do Castelo, como eu falei, tá? Só que mais novinha. Os castores mexendo no cabelo dela. E aí ela olhou e falou, que livro bonitinho, tarana, tarana, mas é uma menina na capa. Você não tem livro de menino, não? Aí eu falei, lembrando que o Pão e Arte não é dessa editora, eu não estava lá. Eu falei, mas minha senhora, olha só, tudo bem, é uma menina. Mas não é uma história assim de romance, de namoro, que talvez o menino não gostasse, né? Menino de 12 anos realmente normalmente não gosta. É uma história de aventura. Ela vai para a floresta, ela fala com animais, ela caça, ela isso. Não, mas é uma menina, ele não vai querer ler, é só livro de menino que ele gosta. Saiu. Eu virei para o meu editor e falei, pode, Eric. Aí o meu editor disse assim, agora você vai escrever um livro de menino. Aí eu pensei, ok, eu escolhi um personagem, né, que eu achei que tinha a ver, que é o Orlando. No caso da Ana, o livro é uma viagem xamânica, né, ela conhece os animais que são como se fossem os totens, os animais guias, né, da tribo dela. E no caso do Orlando é uma história de cavaleiro. É outro tributo que eu faço, né, que eu faço para aqueles livros de Rei Arthur, né, as histórias de cavalaria, os encontros feéricos, né. Então é um livro sobre um menino que é filho de um cavaleiro, mas também tem o dom da magia, e ele tenta treinar um falcão para caça, só que o falcão dele é vesgo. E todo mundo fica dizendo, esse falcão não vai aprender a caçar e tal. E ele, não, vai aprender e tal. E aí, de repente, alguém do reino dele, lá da terra dele, é desafiado para um torneio de cavaleiros, né? Ele vai como escudeiro do irmão, aí fazendo uma referência à história do Rei Arthur. Nós temos outros, temos uma referência ao Quixote, por exemplo, também. E aí alguma coisa dá errado e ele se vê lá tendo que lutar naquele torneio com um falcão vesgo, uma espada de madeira e um cavalo chamado Teimoso. Então esse livro ganhou o prêmio também, que foi o prêmio Odisseia da Literatura Fantástica, no ano passado, que foi o primeiro ano desse prêmio e contemplou narrativas juvenis. E nesse ano eu também fiz um discurso lá, muito emocionado, porque eu não esperava ganhar, né? E falando que eu tinha achado que tinha sido um acerto deles fazer esse prêmio, pensando também na literatura para jovens, né? Porque a literatura para jovens é a literatura que forma leitores. Então, é muito mais difícil você conquistar uma pessoa adulta, uma pessoa que já está no mercado de trabalho para a literatura, do que você tentar formar um leitor jovem, né? E como é que você forma um leitor jovem? Com leituras pelas quais ele se interessa, com boas mediações, né? Com boas interlocuções. Então, eu fico assim, muito orgulhosa quando eu vejo alguém dizendo, meu filho adorou teu livro, minha escola adotou teu livro, meus alunos amaram, sabe? Porque isso faz parte do meu trabalho também. Então, sabe, eu não vejo muita dicotomia entre o meu trabalho como bibliotecária, embora eu trabalhe com um acervo mais antigo, mais para adultos, assim, e meu trabalho como escritora, que escrevo tanto para jovens quanto para adultos, né? Bom, depois nas perguntas, se vocês quiserem saber mais sobre esse universo, sobre essas coisas, eu vou falar, tá? Agora, como eu tenho, na verdade, eu teria, né, 15 minutos, porque a gente começou um pouquinho atrasado. Mas pelo meu relógio aqui são 3h51. Eu acho que nos próximos 10 minutos eu consigo fechar lendo um trechinho de Ana e a Trilha Secreta, que eu gostaria que vocês lessem, porque para mim ele é muito significativo. E eu não sei se ele é o mais bem escrito no ponto de vista literário, mas para mim é o livro, é a parte mais significativa de qualquer coisa que eu já tenha escrito. Deixo vocês aqui contemplando uma leitora ganhou o livro e resolveu pintar os personagens, que originalmente não são pintados, né? Então aqui está a Ana, a amiguinha dela, todos seriam morenos, mas aquela pintou eles loiros, né? E os amiguinhos dela, como vocês estão vendo, a Ana tem a orelhinha redonda, né? Ela é neta de elfa, mas o resto ela é humana, enquanto os outros são os elfinhos aqui. Então vou ler para vocês um trechinho, só para contextualizar. Em Ana e a Trilha Secreta, o que acontece? A Ana está com uma bolsa que pertence ao xamã da tribo, que é como se fosse o feiticeiro, né? O mago da tribo, que é primo dela, que é o Zendak. E uma coruja aparece do nada e carrega a bolsa da Ana. A Ana vai atrás da coruja e ela entra na trilha secreta onde vivem lobo,
lontra e corvo, que são os 3 animais que são os guias, né, como se fossem os totens assim da tribo dela. Cada grupo de pessoas tem um desses totens aí. E ela encontra aqueles animais como se eles fossem os animais primordiais, né? Assim, não é qualquer castor, é o castor, né, que está falando com ela. E, na verdade, no caso dos castores, até são animais comuns mesmo, mas no caso do lobo e do corvo, não. E aí, o último desses 3 que ela encontra é o corvo, né? E o corvo mostra para cada um, tem uma lição para ela. O lobo quer mostrar para ela o que significa você fazer parte de uma família, você conhecer teu papel, você cuidar do mais novo, do mais velho, do ferido, né? Se conhecer, é uma questão de identidade, porque o lobo no xamanismo, eu usei muitas ideias aqui do xamanismo e tal, ele é identificado como mestre, professor. Lontra é identificada com a sororidade, né? Então, Lontra ensinou para ela a questão de você ser solidária com as outras mulheres, de você se valorizar, né? De você gostar de si mesma, de gostar do outro, de você fazer as coisas com alegria, entendeu? Você está nadando com seus amigos, não interessa quem nada mais depressa, você vai nadar, você vai se divertir ali. Então, essa é a lição da Lontra. E o corvo ensinou a Ana a ver através da caixinha, ensinou a Ana a se arriscar algumas vezes, né? E o que acontece? Ele fez a Ana pular de um penhasco, assim, do nada, ela não estava vendo nada, ela está segurando uma pena de corvo, né? E quando ela pula, né, ela não chega do outro lado. Ela cai. E aí eu continuo lendo para mostrar o que aconteceu com essa menina de 12 anos quando ela pulou. A queda foi terrível, mas muito breve. A pisada em falso, o fôlego suspenso, braços e pernas se agitando no ar, e no instante seguinte, Ana caía de costas, sob uma superfície elástica e macia. O choque a manteve imóvel por alguns momentos, mas logo ela se recuperou o suficiente para saber que não tinha quebrado nenhum osso. Melhor ainda, não tinha ferimentos, embora estivesse atordoada, com o coração aos pulos e a boca seca. Sua mão direita ainda segurava a pena do corvo, e com a esquerda ela tocou aquele estranho colchão que amortecera sua queda. Na mesma hora, percebeu que não se tratava de folhas, como pensara a princípio, mas de uma espécie de rede trançada com fios finíssimos. Era um pouco pegajosa, mas ela conseguiu se desprender e se sentar para dar uma boa olhada em torno. Ainda estava na floresta, bem abaixo das copas das árvores, mas, ao que parecia, longe do nível do solo. Galhos grossos e longos despontavam dos troncos à sua volta, e a rede onde caíra estava presa a eles como se alguém a houvesse posto ali de propósito. A coruja? Corvo? Ou será que ela havia caído nos domínios de... Olá! A cara grande, com 8 olhos que brilhavam ao encará-la, surgiu no exato momento em que a menina percebeu onde estava. Fazia tempo que alguém como você não caía na teia. De onde vem, pequena? Eu venho... Bom, comecei na Floresta dos Teixos, disse Ana, tentando esconder o receio que sentia. Depois entrei nos campos de caça de lobo, um dos espíritos guardiões da minha tribo. Passei por água caudalosa e pelo bosque sem fim. Esse foi o último lugar. A aranha assentiu, descendo um pouco mais por um ramo fino e a olhando de perto. Era robusta, coberta de pelos negros e apenas um pouco menor do que Ana, sem contar as longas patas que agora se deslocavam velozmente sobre a teia. Um calafrio percorreu o corpo da menina, mas ela ficou firme, apertando a pena de corvo, enquanto a mão livre mergulhava na bolsa em busca de uma arma. Preciso chegar perto para vê-la, pois não enxergo bem, disse a aranha, em tom delicado. Espero que não pense que vou devorá-la ou coisa assim. É disso que está com medo? Eu? Claro que não, imagina, replicou Ana, tentando disfarçar. Eu só estava pensando se ainda estou no bosque sem fim. Isso é fácil de responder, replicou a aranha. Estamos na fronteira entre o bosque sem fim e o penhasco. Corvo deve ter lhe dado essa pena e dito para você tentar voar até os domínios de outro espírito. Falcão, talvez. Ou águia, pelo que vejo em seus olhos. Mas não importa. Poucos do seu povo conseguem fazer a travessia. A maior parte cai no mundo subterrâneo, onde só os xamãs devem ir, e assim mesmo só se estiverem bem preparados. Então, a teia foi posta aqui como proteção, pois é um caminho pelo qual se pode voltar sem muito esforço. Veja. Ergueu uma das patas, mostrando os galhos da árvore à esquerda de Ana. Eles formavam uma escada natural, pela qual, de fato, ela seria capaz de subir com segurança. Isso afastou de vez o medo e a fez sentir-se grata, embora uma dúvida houvesse surgido para preocupá-la. Você falou em voltar, disse ela. Mas o que eu quero é ir em frente, porque preciso encontrar uma coruja. Posso usar esse mesmo caminho?
Depende. Uma coruja ou coruja, o espírito? Não sei, admitiu a menina. Eu achava que era uma coruja comum, mas agora estou em dúvida. Tudo que sei é que ela roubou uma bolsa que pertence ao nosso xamã. E Corvo disse que eu teria de negociar para tê-la de volta. Então é o espírito, disse a aranha. E estamos bem perto dos seus domínios. O problema é que não há uma escada. A que eu lhe mostrei leva de volta ao bosque sem fim. E Corvo não deixará você tentar de novo. Ele vai reconduzi-la à sua casa se você subir por lá. Será? Ana fitou a escada de ramos. Depois correu os olhos pelas árvores à sua volta. Escuta, e se você tecesse uma teia até lá em cima? Nem precisa ser uma grande, acrescentou em tom esperançoso. Nem uma escada, só um fio que aguentasse meu peso como a teia aguentou. Eu poderia subir por ele. Por favor. Sinto muito, mas não posso, desculpou-se a aranha. Essa rede foi tecida há muito tempo, quando o Corvo me contou histórias. Agora não tem como fazer mais nada. Tudo bem. Ana suspirou, tentando esconder seu desapontamento. A aranha parecia dizer a verdade. Vou pensar em outra coisa. Dizendo isso, ela abriu a bolsa que levava a tiracola e guardou a pena de Corvo, já que precisava ter as mãos livres para explorar e escalar. Fez isso sem pensar muito a princípio, mas logo lhe ocorreu que a pena ficaria amassada entre os outros objetos, e não seria respeitoso tratar assim o presente de um espírito guardião. Tirou então da bolsa seu caderno de registros, pôs a pena negra entre 2 páginas e ia tornar a guardá-lo quando a aranha a interrompeu. O que é isso? Os 8 olhos brilharam com interesse. Essas marcas pretas parecem a pegada de um inseto. São letras, disse Ana. Com elas posso escrever as coisas que aprendo, histórias que escuto, anotar o que eu quiser. E assim não corro o risco de esquecer nada. Então é assim que você conta histórias? Com essas marcas? A aranha se aproximou o máximo que pôde, quase encostando o rosto nas páginas. Eu conto as minhas com a teia, mas como você disse, não tenho nenhuma nova. É uma pena não entender as que você faz aí. Bom, minha avó também não entende, nem a Lila, nem meus outros amigos, mas eu leio para eles, replicou Ana. Quer que eu leia uma para você antes de tentar subir? Como assim? Lê, perguntou a aranha, como tantas pessoas já tinham feito. Letras são sinais que representam sons. Sons formam palavras. Palavras contam histórias, disse a menina. Conhecendo as letras, sei o que está escrito e posso contar a história com a minha voz. Pode mesmo? Surpreendeu-se a aranha. Nesse caso, acho que devia começar já. Porque você sabe, é disso que preciso para a teia. Se você me der histórias, posso tecer uma nova. E aí talvez você consiga usá-las para chegar ao território que procura. Verdade? Foi a vez de Ana se surpreender. É uma teia de histórias, então? Eu nunca teria adivinhado. Sim, é verdade. Começou com as histórias do meu povo, disse a aranha, mostrando as beiradas da teia firmemente amarradas aos galhos. Temos muitas, do bosque, da floresta, do mundo subterrâneo, e graças a elas, cada uma de nós pode tecer suas teias onde quer que vá. Mas essa é diferente. É uma teia muito grande e tem que resistir ao tempo e ao peso daqueles que caem nela. Por isso precisou ser tecida com as histórias de Corvo. Ele conhece muitas e são cheias de magia. Suas histórias são assim, pequena? Acho que sim. Algumas, disse Ana, folheando o caderno. Tenho histórias da minha tribo, do povo elfo das terras férteis e algumas dos homens. Posso escolher as que falam de magia? Não, criança, você não entendeu. A aranha voltou os olhos para ela e a encarou demoradamente. Não é preciso que a história seja sobre magia. Ela deve conter magia. Deve ter beleza, um ensinamento, significar alguma coisa para você. Também pode ser uma história divertida, que faça os amigos rirem juntos, ou uma triste, que traga aos olhos um choro represado que precisa sair. E agora torna a perguntar, suas histórias são assim? São, eu garanto, exclamou a menina, que se empolgara mais e mais a cada palavra da explicação. Aquilo era o que Marianne sempre lhe dissera, mas fora colocado de uma forma ainda mais simples, fazendo-a sentir orgulho e uma grande alegria por ser quem era, uma aprendiz de mestra de sagas, guardiã de tantas histórias que continham, cada qual, uma centelha de magia. Elas ajudariam a aranha a tecer uma ótima teia. Vou partir do princípio, disse Ana, e começou a ler a primeira história do caderno. Falava sobre como o mundo fora criado, de acordo com a visão de sua tribo, e ela ouvira ser contada muitas vezes pelos mais velhos. A aranha escutou atentamente no início. Depois começou a tecer devagar e com capricho, criando uma longa rede que pouco a pouco foi se estendendo pelos galhos superiores. Ana interrompia a leitura apenas pelo tempo necessário para escalar. Acomodava-se em posição segura e prosseguia, passando das histórias da tribo às do povo de Marianne, voltando à Floresta dos Textos para lembrar caçadas emocionantes e em seguida viajando pelas sagas de heróis e dragões que pertenciam aos homens.
De conto em conto chegou ao fim do caderno, mas então já se encontrava no alto da árvore, e foi com alívio, misturado a uma sensação de vitória, que ela viu o céu noturno logo acima da sua cabeça. E bem à frente, o ponto violeta, maior e mais brilhante do que o havia enxergado até então. "O aventureiro", murmurou emocionada. "Muito obrigada, aranha." "Também agradeço. Ouvi novas histórias, cheias da magia do seu povo, e graças a elas, os próximos que vierem poderão usar a escada de teia." "É o que histórias fazem", disse a aranha. "Tecem caminhos." Gente querida, aqui eu encerro a primeira parte do nosso encontro. Deixo aqui com vocês, para quem quiser, se quiser fazer não sei se tem como um print da tela para depois vocês me visitarem, né? Os meus 2 blogs, meu e-mail. E esse aqui é um desenho de uma amiga que desenha principalmente no estilo mangá, Hidaru Mei. E ela desenhou aqui a mim, mais bonita do que eu sou, com meus cabelos soltos. Os meus personagens, né? A Anne e o Kiran, que são o casal da trilogia Castelo das Águias. O Zemel, de Pão e Arte, daqui. O Caçador, do meu primeiro livro, né? O Baltazar e o Ulisses, que é um fenício e um heleno, que eu conto histórias deles sobre viagens no tempo. A Nica e a Gesa, que também são de Cartago. Esse daqui é o Hano, que é um personagem que é descendente desses aqui, só que ele foi para o espaço, ele está na Space Opera. Temos um dragão voando, um tapete mágico e duendes por todos os lados. Tá? Então, eu vou desconectar da tela aqui e continuo com vocês para suas perguntas, já de antemão agradecendo a atenção de todos e esperando que a nossa segunda parte seja tão legal quanto foi para mim falar. Muito obrigada, Ana. Então, acho que a gente teve aí um excelente bate-papo, né? Quer dizer, teve uma excelente apresentação e vamos ter agora um excelente bate-papo. Pois eu espero que sim. Agora a gente vai, então, apresentar. A gente pede que quem tiver também alguma outra questão, que anote lá, que escreva, né, no bate-papo, nesse espaço denominado bate-papo. E aí, acho que a Cláudia e a Giovana vão apresentando as perguntas devagarzinho, não é isso? Quem quiser botar seu vídeo também, botar sua fotozinha, pode colocar aí, porque eu acho que agora não vai dar problema. Daí a gente tira uma foto do grupo inteiro, né? Acho que ficaria bacana. Se der problema, depois a gente tira o vídeo. Só para tirar uma foto, né? Bem bonita. Pode ser? Então, vou tirar da primeira tela, que a gente tem mais de uma tela, tá bom? Pode ser agora? Todo mundo preparado? Só um minutinho. E peraí, deixa eu levantar aqui, porque eu cortei uma cabeça. Beleza, vou lá, tá? Primeira tela. Vou para a segunda. E na segunda quase não tem ninguém, todo mundo se escondeu. O que houve? Posso tirar? Foi. Bom, então voltamos, passou agora a parte das fotografias e vamos então para o debate, né? Para a conversa, propriamente. Cláudia, pode apresentar a primeira pergunta, ou você ou a Giovana, tá bom? E quem tiver mais alguma questão, escreve lá no bate-papo, por favor. Então, eu vou começar com as perguntas. A primeira pergunta foi da Eusinete Sena dos Santos Manhães. Ela perguntou qual a sensação que você teve ao terminar o seu primeiro livro. E a Eusinete também perguntou, para criar uma personagem, você se inspira em alguém? Ela fez essas 2 perguntas. Qual a sensação que você teve ao terminar o seu primeiro livro? E para você criar uma personagem, se você se inspira em alguém? Olha, Zinete, então, meu primeiro livro, como eu disse, foi O Caçador, que eu escrevi quando eu morava em Portugal. Eu já tinha escrito muita coisa, mas eu nunca tinha conseguido concluir nada, né? E, curiosamente, a primeira coisa que eu consegui concluir foi um livro que, publicado, deu 100 páginas. Lógico, não foi a primeira versão, porque esse livro, só depois de 10 anos, é que ele foi publicado independente, e mais 4 anos para ser publicado por editora, já com outra edição. Eu espero que ele saia em breve, novamente, numa nova edição, na Draco, né? E já modificado um pouquinho, porque a gente sempre se aperfeiçoa, não tem como. Foi uma sensação maravilhosa. Foi uma coisa tipo assim, eu consegui
terminar de contar a minha história. Eu consegui contar uma história com começo, meio e fim. Eu não tinha, então, o senso crítico que eu tenho hoje, nem o traquejo que eu tenho hoje, para reconhecer vários problemas de narrativa que eu tinha ali. Talvez nem, não sei se dizer nem de narrativa no sentido de estrutura, né? Mas no sentido mesmo de vocabulário. Eu usei um vocabulário que parecia português castiço, né? Eu coloquei 2 ou 3 coisas de muito mau gosto, trechos assim que podiam ser cortados tranquilamente, mas de qualquer forma eu tinha escrito começo, meio e fim, eu pus um ponto final ali e depois eu tinha um produto onde trabalhar. Então foi uma vitória muito grande. Eu me senti realmente muito bem e eu senti assim, cara, a partir daqui eu acho que eu consigo criar novas histórias e fazer novas coisas acontecerem. E realmente foi assim, aos pouquinhos, depois quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a escrever, comecei a fazer histórias que terminavam, algumas não terminam, né? Nem tudo que a gente começa dá certo, mas foi uma sensação muito boa. Eu acho que foi como se eu tivesse assim, chegado numa marca, sabe? Numa espécie assim de etapa, né? Como se você chega num jogo assim, você completa uma etapa e passa para nova. Foi tipo isso. E se eu me inspiro em pessoas, alguns personagens são inspirados. Por exemplo, a Ana é um alter ego, né? A Ana do Castelo é um alter ego meu. Ela é uma pessoa que eu gostaria de ter sido se eu tivesse mais coragem, se eu tivesse mais, digamos assim, autoestima do que eu tinha quando eu era adolescente, né? Como muitos escritores, ali foi uma forma de, muitas vezes, assim, espantar os diabinhos, né? Espantar alguns traumas que eu tinha, algumas dores. Escrever é muito terapêutico, né? Então, a Ana é inspirada em mim. Outros personagens têm algumas coisas minhas. O próprio Cipriano, que é o Saltimbanco, tem algumas coisas minhas. Eu tenho personagens que são